Seja bem-vindo ao Cine Terapia, aquele momento em que você para assistir um filme, no caso de hoje uma série, para acessar as suas questões mais profundas e inconscientes. E eu escolhi essa série porque ela mostra claramente as feridas emocionais e o impacto disso na identidade de uma mulher, o impacto disso nas relações amorosas, tá? Então, qual é a série? É A Invejosa. E a nossa protagonista é a Vicky. E quem é a Vicky? Uma criança deixada, uma criança abandonada, tá? Então, os pais se separam, ela tinha 7 anos, e o pai marca de buscá-la para levar ao cinema e não aparece mais. E ela não sabe os bastidores, a história da relação da mãe com o pai. Então, ela ali como criança leu, eu não tenho valor. Eu não sou digna de ser amada. Eu não sou a escolhida. E é assim que ela formata a sua identidade e todos os seus relacionamentos, que são bem complicadas. Todas as relações da Vicky são difíceis. As relações com as amigas, as relações com a mãe, as relações com a irmã, a vida amorosa, a relação no trabalho. E quem ela se tornou por conta dessas feridas. Porque além de ser abandonada pelo pai, ela também tem um desafio com sua mãe, né? Ela se sente rejeitada por essa mãe. Essa mãe vai trabalhar, deixa essas duas filhas em casa e a Vicky se torna mãe da irmã aos 7 anos. Ela se torna a cuidadora. E a gente vê numa conversa que ela também cuidava da avó aos 7 anos. Então ela assumiu uma responsabilidade que não era dela, que ela não tinha condições. Por isso ela se sente tão injustiçada, porque não é justo com uma criança esperar que ela se torne mãe aos 7 anos. Ela não conseguia cozinhar e ela se alimentava de cereais, que é este cereal que ela olha e vê ali uma família perfeita. E tudo que ela deseja é a família desse cereal, tá? Então, quem ela se torna por conta de toda essa estrutura, de toda essa base? Ela se torna uma mulher com raiva das mulheres. Como assim, Leti? Uma mulher com raiva das mulheres? A Vicky, ela compete com todas as mulheres, ela quer vencer de todas, ela sente uma raiva das mulheres, ela sente um ressentimento, uma inveja, como é o próprio nome da série, das mulheres terem aquilo que ela não tem, tá? E ela não respeita as mulheres, ok? Ele acha como você diz que ela não respeita as mulheres, porque quando o Matias vai ter um relacionamento, ela vai lá e sai com ele, ela trai, né? Ela trai tanto o Daniel quanto ela não tem respeito pela outra mulher, de pensar assim, nossa, ele tá em um relacionamento, deixa eu respeitar. Não, ela não tem respeito, ela quer vencer a qualquer custo. Ela é competitiva, ela é extremamente crítica, ela é imatura, ela se tornou imatura, infantil, baixa estima, ela se compara o tempo todo. As decisões da Vicky é pautada na vida dos outros. A terapeuta dela chama ela, fala assim, não, mas aqui é sobre você, não é sobre os outros, tá? Então, eu até coloquei aqui uma frase que tem lá na série: quem cuida muito da vida dos outros não está satisfeita com a sua própria vida. Então, toda a vida dela é pautada no fora, na comparação, na competição, no querer vencer, no querer se provar, ok? Ela julga, ela crítica com as mulheres, eu falei, reativa, agressiva, insegura, negativa, dependente, carente. Então, o que acontece? Tudo que ela faz é para ser o centro, nunca é sobre os outros. Não importa o que o outro esteja passando, o que a amiga dela esteja passando, ela quer chamar a atenção para si. É a minha dor, é o meu problema. Você não está vendo? Entende? Então, ela é extremamente impaciente, ela é muito intensa, ela sai do 8 para o 80, assim, né? No momento que ela está super amorosa, de repente ela se torna extremamente agressiva. Então ela tem dificuldade de comunicação, ela não tem autodomínio. Ele acha o que seria autodomínio? É esse rompante, é essa agressividade. Por exemplo, de ir lá e dormir na porta do namorado e ela vê ele com uma pessoa e ela já chega atacando, já chega agredindo. Uma pessoa que tem autodomínio, ela não faz esse tipo de coisa, ok? Ela vai
Primeiro que ela não vai estar dormindo na porta do namorado para vigiar por conta do seu ciúme, por conta das suas inseguranças. Ela não vai ficar mandando mensagem, ela não vai ficar sufocando, tá? Tudo isso mostra o desequilíbrio emocional. Isso tudo mostra o quão ferida e o quanto isso a transformou numa mulher reativa. Eu quero te dizer aqui que ela não é uma pessoa má, ela é uma pessoa ferida, uma pessoa com a identidade fraturada. E uma mulher com a identidade fraturada, uma mulher cheia de raiva, uma mulher cheia de mágoas, o que tipo de relação ela vai ter? Com pessoas disfuncionais. Então, ela se relaciona primeiro com quem, né? O seriado começa com ela num relacionamento com o Daniel. Uma relação em que ela está há 10 anos, que ela o tempo todo fala que quer casar, mas ele não quer casar com ela, né? Eles não têm filhos, ela abandona a carreira dela, a identidade que ela queria fazer de arquitetura e se torna decoradora, que é uma mulher profissionalmente com êxito, com conquistas, mas ela abandona todo o seu sonho, todo o seu projeto de vida para viver a vida do Daniel, para que ele pudesse se formar, porque ela pensava, não, se ele se formar, ela criou essa ilusão, essa expectativa na cabeça, né? Se tornou a mãe do Daniel, se tornou aquela que cuida do Daniel, assim como ela fez com a irmã. Então, quem é o Daniel? É um homem fraco, um homem feminino, um homem submisso, um homem sem identidade. Que ele vai trocando de mulher ao longo da série, né? Ele se adapta a elas com muita facilidade. Então, ela abriu mão de tudo para ele. Porque não, se ele se tornar esse homem forte, esse homem bem-sucedido, ele vai se casar comigo. Eu vou me sacrificar muito por ele e aí ele vai ver valor em mim e vai se casar comigo. Mas tem 10 anos que ele vem enrolando ela e ela fica aceitando. Só quando a amiga dela vai se casar e que ela, no ímpeto, na raiva, no ressentimento, naquele momento de inveja, de injustiça, ela faz com que ele se posicione, mas em nenhum momento ela contava que ele iria terminar. Ok, se você quer casar, então a gente termina. Então veja, ele cozinhou ela em banho-maria por 10 anos, mas ela aceitou. Ela não foi leal a si mesma, ela não respeitou a si mesma, tá? E assim que eles terminam, o que acontece? O Daniel se casa com uma brasileira. O Daniel muda sua roupa, o Daniel muda tudo por conta desse segundo casamento, né? Ele muda tudo. Já te falei que o Daniel é um homem feminino. E aí quem é o outro que ela se relaciona? Né? E assim que ela vê ele casado, ela corre para terapia. Ela corre para a terapeuta, que é a Fernanda. Mas como assim? Como assim ele já seguiu? Como assim ele não está sofrendo por mim? Como assim ele não está implorando para voltar? Né? E nesse inteirinho ela começa a se relacionar com o chefe. Quem é o chefe? É o Dom Juan. Também é um homem no feminino. É aquele homem bom de lábia. Sim, esse é um homem feminino, na energia feminina. Então ele é um homem mala sem alça, mentiroso. Né? Inclusive todo aquele status que ele tem, todo aquele dinheiro que ele tem, toda aquela empresa nem é dele, é da mulher dele, que é outra, totalmente fraturada emocionalmente. Então o chefe é o quê? Um mentiroso. E sabe o que é interessante? Ela também paga as contas. Mesmo ele tendo muito mais dinheiro que ela, mesmo ele sendo chefe, ela enche ele de presentes caríssimos. E a gente descobre isso quando? Quando eles vão para o julgamento, né? Quando vai lá que a mulher dele, que sabe que é traída, que sabe que o marido tem um monte de amantes, ela fica atacando as mulheres. Olha a rivalidade entre as mulheres. Não, ela não olha para aquele marido que não a respeita e fala, você tem um compromisso comigo. Não, ela fica brigando com as mulheres, tá? Por quê? Porque as mulheres têm essa raiva entre o feminino, essa rivalidade entre elas. E elas vão para esse lugar de disputar, de competição, de querer ver quem é mais mulher, né? Ainda bem que a Vicky não ficou nesse lugar, mas a esposa do chefe, sim. Então, toda vez que ele conta uma mentira, ela acredita, ela se ilude, mesmo todo mundo dizendo, olha, esse cara não presta, a irmã falando, olha, abre o olho com esse homem, ele não presta, ele é um mulherengo, ele é safado, mas ela é iludida, né? Não, ele vai me escolher, ele vai ficar comigo, porque quanto mais complexa, quanto mais difícil é a relação,
para ela é melhor, inconscientemente. Por quê? Porque ela leva lá para aquele lugar do abandono, lá para aquele lugar de ser escolhida. Não, ele vai me escolher, ele vai ficar comigo. E outra, a Vicky tem uma idealização de homem perfeito. Para se provar para o mundo que ela tem valor, ela quer buscar um homem rico e bem-sucedido. Porque como ela não tem valor em si mesma, o valor dela vem das relações, o valor dela vem do outro. Por isso que ela tem um modelo de homem. Por isso que foi tão difícil para ela se relacionar com o Matias, tá bom? Então ela se ilude, ela se joga de cabeça mesmo sabendo quem ele era, porque ela sabia que ele não prestava, que ele era mulherengo, que ele era safado. E assim, ele liga para ela 5 horas da madrugada e ela sai da casa dele, vai lá dela e vai lá na casa dele, tá? Para quê? Para fazer sexo, para satisfazer as necessidades dele. Ele não tem o menor respeito. Ele dá bolo nela, ele mente, mas ela tá sempre à disposição dele. Ela viaja e deixa todas as amigas, deixa a irmã, deixa todo mundo que fez uma festa surpresa para ela. E depois diz que ninguém se importa com o aniversário, porque ela vive se vitimizando. Entende? Então, aí, toda vez que ela se sente rejeitada, toda vez que ela se sente abandonada, isso ativa nela as dores inconscientes da infância. Só que toda a escolha dela é esse mesmo modelo de relação, tá? E aí ela tem um terceiro relacionamento na série. Qual é? O Matias. O Matias é um homem que gosta dela pelo que ela é, mas ele não é a idealização dela. Um homem rico, um homem bem-sucedido, um homem de sucesso. Não é nada disso. Ele não é um Dom Juan, não é bom de lábia, né? Que fica mentindo, fica iludindo, nada disso. Ele é um cara comum. Ele é um cara real. A Vicky só se interessa quando ela só vai olhar para o Matias quando ele vai ficar com a... Eu anotei o nome dela aqui, né? A chinesa lá, muito bonita ela. A Mei, o nome dela é Mei. Então, quando o Matias cansa de ser o capacho dela e começa a se relacionar com a Mei, ela se interessa. E aí ela se torna amante, porque ela é amante do chefe, ela é amante do Matias. E ela acaba traindo, ela acaba enganando, ela acaba mentindo para as pessoas. Entende? Veja que enquanto ela estava com o Matias, ela também estava com o Daniel, né? E aí o que acontece? Ela tem a terapeuta dela, que é a Fernanda. E ela vive em negação. Toda vez que a terapeuta dela, no primeiro episódio, a terapeuta fala para ela: você está presa lá naquele lugar, lá onde o seu pai te deixou. Até hoje você está na escada. Ela não aceita olhar e falar: realmente eu estou ferida, realmente eu vivo relações de abandono. Realmente eu vivo relações abusivas de pessoas, eu me abandono nas relações, né? Ela não aceita. O tempo todo a terapeuta fala: olha, essa terapia não é sobre os outros, é sim sobre você. Porque na terapia ela fica contando sobre os outros, sobre a raiva que ela sente das pessoas, das mulheres em especial. E a terapeuta dela fala para ela: faz uma lista das coisas positivas das mulheres, das suas amigas. Porque ela fala tão mal das amigas, ela é tão desrespeitosa com as amigas, ela não respeita os limites das amigas. Inclusive, ela invade, segue a festa de uma das amigas dela, né? Expondo a sua amiga que não era o momento em que ela queria. Por quê? Porque ela não sabe respeitar limites. Ela não conhece o respeito a si mesma, logo ela não respeita também os outros, tá? Então, toda vez que uma amiga dela vai se casar, ela tem uma alergia. Então, o que a boca não fala, o corpo mostra. Então, ela tá ali mostrando o quanto dói ver as outras pessoas se casando, as outras pessoas conquistando a família e ela se sentindo cada vez mais velha, fracassada, que não vai ter filhos. Então, aquela idealização da caixinha de cereal, da família perfeita, ela não consegue, porque ela não tem base, ela não tem referência e ela não consegue sentar e dizer: é verdade, eu preciso olhar para essa dor. Eu ainda estou sentada naquela escada, esperando ser escolhida, esperando ser amada, tá? Ela também tem uma relação muito complicada com o dinheiro e com a comida. Ela come o tempo todo e ela fica segurando o corpo para parecer mais magra. Ela gasta compulsivamente, tanto que quando ela vai comprar um vestido, ela não tinha crédito
no seu cartão. Não é que ela ganha mal, e ela até tem sucesso quanto profissional, mas ela não consegue ter o equilíbrio financeiro. Ela até volta com o Daniel, mas o corpo dela, ela não admite a realidade para ela, que ela tá infeliz. O Daniel separa da brasileira, né? E vai atrás dela. E aí, entre o amor e entre a aparência, ela fica com a aparência. Ela fica com aquilo que vai ser mais bem aceito pelo externo, ao invés de ela ser leal com ela mesma, com os sentimentos dela. E o tempo todo a terapeuta vai perguntando, mas é isso que você quer? Então ela vai ficando, né, escolhendo o Daniel e traindo o Daniel com o Matias. E mentindo para o Daniel. Insatisfeita porque ela não consegue ser verdadeira com ela e com seus sentimentos, tá? E quando o Matias vai para outra relação, ela se interessa por ele. E nesse inteirinho também, que ela se afasta do Daniel, que ela perde um tempo, o Daniel já começa a sair com a esposa do chefe. Por isso que eu te falei que o Daniel, sabe? E ele vai passando pelas mulheres, e ele não tá nem aí, ele não tem essa conexão, né? Tanto que quando a Vicky descobre lá, quando ela tá ali na mesa com a chefe, que ela vai trabalhar para ela lá depois, ela descobre que a mulher tá apaixonada e que eles já estão ali em um flerte, tá? E o pai dela, depois ela descobre a verdadeira história, que a mãe traiu o pai, que a mãe teve uma filha fora do casamento, que a mãe era extremamente infeliz, que a mãe não queria se casar. Então, que o pai, inclusive, queria perdoar a traição e voltar. E aí a mãe não quis. E aí ela fica revoltada. Como não, mãe? Eu precisava do meu pai. Entende? E aí, então ela vai olhando para essas verdades. Só que quando o pai aparece para conversar com ela, ela não aceita. Aquele momento ali é interessante porque ela coloca a verdade para fora. Você me abandonou, você me deixou, você não sabe quem eu sou e agora eu não te quero. Agora eu que não me relaciono mais com você. Só que assim, colocar essa dor para fora, ok, mas o desejo dela era ser amada, era se conectar com seu pai. E por não permitir isso, se autorizar essa conexão com o pai, ela também não se permite se curar, tá bom? O que mais? Ela ficou presa nessa separação, né? Falei para você. Ela não respeita a dor da irmã da Caroline, né? Quando descobre que o pai não é o pai. Na verdade, ela não respeita a dor de ninguém, ela não respeita ninguém, ela não respeita ela e nem a ninguém. Porque ela é o centro do mundo, ela é o centro do universo. E ela não se deixa ser feliz. Quando ela tá com o Daniel quer levar ela para um spa. O que ela faz? Ela não quer ir. Quando lá no final ela volta com o Matias, ela admite que realmente ela quer, o Matias prepara uma noite linda de amor para os dois. E o que ela faz? Ela manda ele embora. Uma mulher, quando ela não se sente digna de ser amada, uma mulher quando ela não se autoriza a ser feliz, ela sabota todos os seus relacionamentos, desde a amizade até o amor. Naquele momento ali, não importa o problema lá fora, eu vou ser feliz, eu vou ser amada, ok? Então eu te pergunto, onde você está presa? O que você está em profunda negação, assim como a Vicky? Onde você não está olhando? O que você não está curando? E o como você escolhe relações para te ferir e para te fazer reviver as mesmas dores. Eu tenho certeza que já apareceu algum Matias na sua vida. Alguém que te ama por quem você é, mas talvez você não estava pronta para ser amada. Então eu quero que você fique com toda essa reflexão, tá? E pare e pensa sobre isso. Me conta aqui o que mais te tocou na série, o quanto você se viu ou não se viu nessa série. Me conta aqui, deixa aqui os comentários.